Olá, pessoal! Eu sou a professora Emily e hoje vamos falar sobre a fisiologia e o crescimento bacteriano. Como viemos conversando na nossa disciplina, nosso sistema humano ele é formado por 90% em organismos que não são células humanas. Então, nós temos apenas 10% de células humanas e 90% de outros organismos, como as bactérias, como vírus, fungos e até mesmo alguns parasitas. Então, o ecossistema humano ele é formado basicamente por outros organismos, né? E por isso a importância então da gente estudar como são esses outros organismos, como que tem tantas bactérias no nosso organismo que não nos causam nenhum dano, não é mesmo? Se fôssemos ver, o número de células microbianas no nosso trato gastrointestinal está na ordem de 10 a 13. E a biomassa bacteriana no intestino humano é em torno de 1,2 quilos, ou seja, de 40 a 50% do peso fecal. Então, como nós somos nascidos em um ambiente repleto de micro-organismos, todos os animais eles tornam-se infectados desde o momento do nascimento. Existem inclusive alguns artigos que mostram que, em fase final de gestação, a mãe já permite a passagem via placenta de algumas bactérias que formam a microbiota inicial do bebê. E desde então, até toda a vida, a gente tem aí a presença desses outros seres juntos no nosso corpo, fazendo, ora, atividades benéficas para nós, porém, em alguns momentos, ocasionando patologias. Para que a bactéria, consiga sobreviver e consiga se manter existente dentro do nosso organismo ou até mesmo fora, ela precisa do seu metabolismo interno, né? Então, o que seria o metabolismo? É o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro de uma célula. O metabolismo ele é dividido em dois tipos de processos. Nós temos o catabolismo, que é o conjunto de processos de degradação de moléculas e nutrientes que liberam energia. Então, o catabolismo faz com que eu tenha uma molécula inicial maior, que é a quebrada, e tenha a liberação de energia. E o anabolismo é o conjunto de processos biosintéticos, que requerem energia para formar os componentes celulares. Então, através do catabolismo, eu quebro moléculas, liberando energia, e através do anabolismo, eu construo moléculas para formação e para manipulação interna do organismo. Então, eu preciso ter moléculas que vão fazer funções dentro do meu próprio organismo. E como então que as bactérias conseguem entrar em contato com essas moléculas que ela precisa liberar ou que ela precisa entrar em um processo de formação de novas? Aí a gente vê então a nutrição dos micro-organismos. As células bacterianas elas são formadas por substâncias químicas, assim como as nossas, e a gente chama isso de nutrientes. Então, os nutrientes eles são captados do ambiente, onde a bactéria está vivendo, seja no solo, no ar, na água, dentro dos nossos próprios organismos, e esses nutrientes são transformados em constituintes celulares para a própria bactéria ou usadas para ela poder ter a sua própria energia para funcionamento. E esses nutrientes são divididos, em macronutrientes, micronutrientes e os fatores de crescimento. Essas classificações são de acordo com a concentração e a importância que os nutrientes têm na célula bacteriana. Então, de macronutrientes, nós temos o carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, potássio, cálcio, magnésio e ferro, e todos eles com as suas funções descritas nessa tabela, ou seja, para a constituição de moléculas importantes para a bactéria, ou para serem cofatores de enzimas que irão ter também uma função importante para a manutenção do metabolismo. E nós temos ainda os micronutrientes, como manganês, cobalto, zinco, cobre, molibdênio, cromo, níquel, selênio e tungstênio, que são encontrados em quantidades menores nessas bactérias, porém também desempenham funções importantes para o funcionamento bacteriano. Além desses nutrientes, existem também os fatores de crescimento que são importantíssimos para a bactéria ter, que são aminoácidos, ou vitaminas, ou purinas e pirimidinas, que são compostos orgânicos requeridos em pequenas quantidades, e apenas algumas bactérias podem sintetizar eles, as outras precisam adquirir de maneira exógena, E essas bactérias, elas conseguem, eles a partir do local onde elas estão vivendo, com a sua nutrição. Então, essas vitaminas requeridas são biotina, vitamina B, ácido fólico, o ácido pantotênico, o ácido nicotínico e as derivações das vitaminas B, A12, A6, A2 e A1, que são requeridas por micro-organismos diferentes para desempenhar funções relacionadas aos seus metabolismos.
ok? Então, todas essas moléculas iniciais, elas adquirem com nutrição. Porém, quando a gente fala em fontes de carbono, relacionando eles com o crescimento bacteriano, a gente percebe que existem algumas bactérias que não necessariamente precisam adquirir esse carbono já próprio para uso, né? Então, existem bactérias que conseguem ser heterotróficas, ou seja, micro-organismos que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono, como os carboidratos. Então, ela já pega uma molécula rica em carbono e consegue, né, quebrar essa molécula para liberar o carbono. Mas existem bactérias chamadas de autotróficas. São micro-organismos que utilizam compostos inorgânicos como fonte de carbono. Então, por exemplo, um CO2. Ela consegue, a partir do CO2, armazenar o carbono, né, ter essa quebra aí em oxigênio e carbono e utilizar o carbono dessa forma. Nós somos seres humanos, organismos heterotróficos, né? A gente não consegue, a partir de CO2, pegar o carbono. Nós precisamos nos alimentar de carboidratos, de alimentos que contenham carbono para ter esse elemento químico disponível para nós. Em relação à energia, né, como que as bactérias utilizam a sua energia, elas são divididas também em duas possibilidades. Existem os quimiotróficos, que são micro-organismos que utilizam compostos químicos como fonte de energia, podendo ser orgânicos ou inorgânicos, e os fototróficos, que são os micro-organismos que utilizam a luz como fonte de energia. E a gente vai ver essas diferenciações agora. Em relação à nutrição, então, como comentamos, as bactérias podem ser heterótrofas, né? E aí ela consegue obter então o seu carbono, né, a partir de elementos orgânicos, então seriam as parasitas e as decompositoras, né? Ela consegue ou parasitar um elemento orgânico se aproveitando das suas moléculas, ou decompondo matéria orgânica e se apropriando das suas moléculas. As bactérias decompositoras, elas podem decompor seres mortos, né, ou seres em decomposição, já como plantas, por exemplo. E aí ela vai devolvendo ao solo diversas partículas que vão ser utilizadas pelos vegetais que estão crescendo ali, e ela vai se aproveitar dessas moléculas que ela decompôs, né, para apropriação para sua própria nutrição, tá? E existem também as autotróficas, como a gente já comentou também, que são as bactérias fotossintetizantes. Elas conseguem obter, né, ou utilizar a luz solar para produzir energia. Então, as bactérias que conseguem fazer isso são várias algas que apresentam no seu interior bacterioclorofila, que capta a energia da luz para síntese e fabricação de glicose. Então, a partir de moléculas de CO2 de energia solar, essa bactéria consegue produzir tanto a glicose como a água, né, que ela vai precisar para o seu metabolismo também, tá? Então, outras bactérias obtêm ainda energia para a síntese de glicose a partir de reações químicas, que são chamadas as quimiosintetizantes. Então, ela consegue obter, por exemplo, ela consegue oxidar o nitrato e utilizar essa energia para a produção, né, da sua própria energia aí, que ela vai estar utilizando para o seu metabolismo. Então, eu trouxe essa imagem para a gente entender como é essa classificação aí entre os organismos, né? Não falando especificamente em bactérias, mas falando de todos os organismos, separando eles em relação à sua fonte de energia. Nós temos os organismos chamados quimiotróficos, onde para eles obterem uma fonte de carbono, ou pode ser pelo CO2, que são os quimioautotróficos, como bactérias nitrificantes e várias arqueias, ou para obter fonte de carbono, ela precisa se alimentar de compostos orgânicos, né, ou ter o acesso a compostos orgânicos, por isso são quimioheterotróficos, e dentro desse grupo estão algumas bactérias e todos os animais, fungos, vários protozoários, e existem bactérias também que são quimioheterotróficas. Já em relação à fonte de energia como luz, eles são os fototróficos, né, que utilizam a luz solar. Para obter, então, a partir da luz, a fonte de carbono, alguns conseguem, através de compostos orgânicos associados à luz solar, terem acesso a esse composto, né, orgânico, ao carbono, que é o necessário para ela, como bactérias verdes e púrpuras, e alguns outros, a partir da luz, conseguem fazer uma reação química com CO2, chamados os fotoautotróficos,
e utilizam água para reduzir o CO2, e aí eles podem, né, fazer fotossíntese ou não, mas a maioria deles são algas e bactérias também. Então existe toda essa diferenciação. Nós somos sempre quimioterotróficos. As bactérias, elas apresentam aí outras maneiras variadas em relação à obtenção de energia, ok? Em relação a como acontece esse processo de nutrição, né, como que essas bactérias entram em contato com esses nutrientes, é importante a gente relembrar um pouquinho sobre a parede celular das bactérias, né? Então, como acontece, né, como é formada a parede celular? As bactérias, elas podem ser divididas em gram-positivas e gram-negativas. O que tem de diferença entre elas? A bactéria chamada de gram-positiva, ela apresenta uma membrana plasmática e na parte externa à membrana plasmática, ela apresenta um monte de peptidoglicana, que é uma molécula, né, uma mistura de proteína com açúcar, incorporada ao meio dela alguns tipos de ácido, como o teicoico e o lipoteicoico, que formam aí uma parede celular adicional por fora da membrana plasmática. Isso seria a parede celular gram-positiva. Já as chamadas gram-negativas, elas apresentam duas membranas celulares. Então, ela tem uma membrana celular, que é a membrana em contato direto com o citosol bacteriano. A gente tem uma pequena camada de peptidoglicana, igual a da gram-positiva, porém muito menor em extensão. E por fora do peptidoglicano, ela tem uma membrana externa. Então, ela tem duas camadas, né? E aí ela é chamada de gram-negativa porque o corante utilizado para a coloração de gram não fixa nos peptidoglicanas, ela vai corar a membrana externa. E aí por isso ela é chamada de gram-negativa, ela não cora com o corante inicial que a gram-positiva cora. Então, a gente tem aí uma diferenciação em relação a corantes que são analisados na prática clínica para verificar qual é o tipo bacteriano responsável pela infecção, né, que está acometendo os seres humanos. Então, em relação à sua composição da parede, é diferenciada a questão da obtenção dos nutrientes, né? Já as gram-positivas, como elas têm uma camada espessa de peptidoglicana, ela sintetiza exoenzimas que são liberadas no meio, e aí, no meio onde ela está inserida, né, clivando os nutrientes que são captados por proteínas transportadoras que vocês veem aí do lado externo da membrana. Né? Aí ele tem apontando o ácido teicoico, tem essas proteínas mais alongadas, que são essas proteínas que vão estar transportando o nutriente do ambiente externo para o ambiente interno. Já nas gram-negativas, existem duas membranas celulares, então isso quer dizer que o nutriente precisa passar por duas camadas. E aí, por isso, existem porinas, ou seja, proteínas em forma de poro, associada à membrana externa, que permitem a passagem dos nutrientes para a membrana interna. E no espaço entre as duas membranas, existem várias enzimas que têm função de clivagem desses nutrientes maiores em moléculas menores para poderem ser incorporados à segunda membrana. Então, a gente tem proteases, fosfatases, lipases, nucleases, várias enzimas de degradação de carboidratos que vão estar clivando esses nutrientes grandes e menores para passar pelas proteínas transportadoras encontradas na membrana externa da bactéria gram-negativa. Tá? Então, em relação à composição de membrana, tem essa diferenciação. Em relação a bactérias que são obtidas, né, e são cultivadas em laboratório, existe uma diferença também. As bactérias, elas podem ser prototróficas ou auxotróficas. O que isso quer dizer? As bactérias prototróficas, quando em meio de cultura, ela consegue se manter em um nível muito simples. Ela precisa basicamente de sais minerais e uma fonte de carbono e energia para crescer. Já as bactérias auxotróficas, elas precisam de fatores de crescimento específicos, como vitaminas, aminoácidos, purinas, pirimidinas, senão elas não crescem. Então, a gente tem aí elas sendo um pouco mais difíceis de poderem ser cultivadas em laboratório. E existem ainda uma distinção das bactérias que não são cultiváveis. Então, sabe-se que apenas 1% das bactérias existentes no ambiente são cultiváveis. A maior parte delas não são. Elas só conseguem sobreviver no seu ambiente de origem. Então, hoje em dia, a gente tem técnicas, né, da genética avançada, da metagenômica,
que tentam identificar esses micro-organismos não cultiváveis para verificar se existem genes de algum interesse específico presente neles para poder fazer uma inserção em demais bactérias, mas dificilmente se consegue obter esses dados justamente porque não é cultivável. Então, a gente já conhece milhões de espécies de bactérias, mas pensem que existem ainda outros bilhões para serem descobertos porque elas não permitem ser cultivadas. Então, essa é uma dificuldade encontrada, né, para quem trabalha com microbiologia, ok? Em relação, então, a formas de obtenção de energia, a gente viu que nutricionalmente a bactéria consegue obter, né, através do carbono. E como que ela obtém, então, a energia, o seu ATP, para conseguir fazer funcionar o seu metabolismo? Existem 3 tipos de obtenção de energia. A respiração aeróbica, ou seja, com a presença de oxigênio. A respiração anaeróbica, sem a presença de oxigênio. E um subtipo de respiração anaeróbica, que é a fermentação, que também é uma respiração sem a presença de oxigênio. Para a gente entender como que se obtém energia, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos básicos que vocês provavelmente já viram em algum momento da graduação, né, em relação ao ciclo de Krebs, a forma de obtenção de energia, né, a respiração celular, como que ela acontece, para a gente poder comparar esses diferentes tipos de respiração bacteriana. Então, conceitos básicos. A glicólise. O que é a glicólise? É a oxidação da glicose e ácido pirúvico com produção de ATP e NADPH. O ciclo de Krebs acontece um monte de reações químicas, dentre elas a oxidação do acetilcoenzima A, que é um derivado do ácido pirúvico, e o dióxido de carbono, com produção de ATP, NADH e FADH. E a cadeia de transporte de elétrons é uma cascata de reações de oxirredução, envolvendo uma série de transportadores de elétrons, e a energia dessas reações é utilizada para gerar grandes quantidades de ATP. Então, aqui tem 3 etapas do processo de respiração celular que acontecem de maneiras diferentes entre uma respiração e uma fermentação. Okay? Então, mostrando aqui a imagem agora, a gente tem uma diferenciação nesse processo, tudo que acontece lá dentro da bactéria para a produção de energia, onde o passo 1 é a glicólise, ou seja, né, a quebra da glicose em ácido pirúvico, que vai seguir uma outra rota. Então, a glicólise produz ATP inicialmente e reduz o NADH, sendo que o NADH, enquanto oxida a glicose em ácido pirúvico, né, vai depois passar aí para outros processos que seria ali o 2 do lado da respiração. Então, esse ácido pirúvico que foi quebrado inicialmente, ele vai entrar na etapa 2, que é o ciclo de Krebs, onde acontece também a produção de ATP, a redução de NADH, e aí você tem esse ciclo acontecendo, um monte de etapas de processo, onde no final a gente vai ter liberação de gás carbônico, formação de ATP e liberação de NADPH para a próxima etapa do ciclo de respiração, que é a cadeia transportadora de elétrons, que é uma etapa final onde são produzidos muitos ATPs. Então, a gente tem em uma respiração aeróbica a produção de 38 moléculas livres de ATP. E na fermentação, o que está acontecendo ali? A gente tem essa etapa inicial igual, onde na glicólise, né, eu tenho a quebra do ATP e do ácido pirúvico, liberação de ATP e quebra de ácido pirúvico, e o ácido, na fermentação, o ácido pirúvico e os elétrons carreados pelo NADPH, lá na glicólise, são incorporados nos produtos finais da fermentação. Então, essa é a diferença entre eles. A fermentação, ela produz menos ATP do que a respiração, ok? E para produzir energia a partir da glicose, os micro-organismos podem utilizar esses 2 processos, né? Tanto a respiração quanto a fermentação, e ambos os processos normalmente se iniciam na glicose e depois vão seguir etapas diferentes, como a gente pode observar. Na respiração aeróbica, né, com a presença de oxigênio, vocês estão vendo ali na entrada que assim que acontece a glicólise, eu tenho a inserção de hidrogênio, né, de 2 hidrogênios ali, e a partir disso os compostos orgânicos são completamente degradados. Então, a entrada inicial da glicose é a partir de um composto orgânico, né, e o O2 é o aceptor final de elétrons lá no final da cascata. Então, nesse processo aeróbico, eu pego a glicose e o oxigênio respirado, né, que eu obtive pelo meu sistema respiratório, e como produto eu tenho a liberação de gás carbônico, que será excretado do organismo, porque a gente não utiliza,
água e a energia, que é o ATP. Então, como eu falei para vocês, na respiração aeróbica eu tenho como produto final 38 ATPs, ok? Já na respiração anaeróbica é um processo no qual os compostos orgânicos são completamente degradados também. Uma molécula diferente do oxigênio é o aceptor final dos elétrons. Então aqui não é o oxigênio que é utilizado para a produção, mas são carbonatos, sulfatos, nitratos, sulfumarato. Tá? E a quantidade de ATP gerado na respiração anaeróbica ela não é tão certinha como é anaeróbica, que são sempre 38. Porque a respiração anaeróbica vai depender de qual é o micro-organismo e qual é a via utilizada para a produção anaeróbica, tá? Mas de maneira geral, a respiração anaeróbica tem um rendimento energético menor do que a respiração aeróbica, tá? Um dos exemplos de respiração bacteriana aeróbica é a fermentação, né? A fermentação é um processo de obtenção de energia que ocorre sem a presença de oxigênio, portanto, trata-se de uma via de produção de energia anaeróbica. O vinho, o pão, a cerveja são todos alimentos que a gente consome e que são fabricados graças à fermentação. A fermentação ela acontece no citosol da bactéria, né? Inicia-se também com a glicólise, que é a primeira etapa, né, da quebra da glicose, em duas moléculas de piruvato. E aí a gente tem esse processo aqui acontecendo, que a gente viu ali no slide anterior, onde pela fermentação, o processo no qual os compostos orgânicos são parcialmente degradados não requer a entrada no ciclo de Krebs ou lá na cadeia transportadora de elétrons, utiliza uma molécula orgânica como aceptor final de elétrons, não requer oxigênio, se tiver oxigênio, ok, mas ela não é obrigatória a participação e produz por pequenas quantidades de ATP. Então, no processo de fermentação é muito importante saber qual é o organismo envolvido, porque ele vai ter produtos diferentes. Então, a partir do ácido pirúvico, o Streptococcus, Lactobacillus e o Bacillus, por exemplo, produzem ácido lático, enquanto que a Saccharomyces, que é uma levedura, ela produz etanol e gás carbônico. A Propionobacterium produz ácido propiônico, ácido acético, CO2 e H2. A Clostridium produz ácido butírico, butanol, acetona, álcool isopropílico, CO2. A Escherichia, né, que é a E. coli, e a Salmonella produzem, a partir do ácido pirúvico, o etanol, ácido lático, ácido succínico, ácido acético, CO2 e H2. E a Enterobacter produz etanol, ácido lático, ácido fórmico, butanadiol, acetoína, CO2 e H2, ok? Então, dependendo do organismo que a gente está colocando naquele processo fermentativo, você vai ter um produto diferente, né? Então, em síntese, quando o piruvato é transformado em ácido lático, a gente diz que aconteceu uma fermentação lática, que é o que nos dá origem a iogurte, a queijos, a requeijão, por exemplo. Mas quando se transforma, né, o ácido lático em álcool, a fermentação é chamada de alcoólica, que é o que dá origem a vinhos, a cervejas, a todas as bebidas destiladas, ok? Então, dependendo do organismo, a gente vai ter um produto final. E aqui com exemplos reais, né? A partir de uma molécula de glicose, acontecendo a glicólise, a gente tem o ácido pirúvico, que quando fermentado por Propionobacter produz os queijos, por aspergillus produz outros tipos de queijos, né? Os queijos mais como cheddar, o iogurte. A Saccharomyces produz cervejas e vinhos. Os Clostridiums produzem acetona e isopropanol, né? Que são os removedores de esmaltes que a gente utiliza. E a Escherichia produz o ácido acético como o vinagre que a gente utiliza na cozinha. Então, essa é a grande diversidade, né, de fermentação bacteriana e nós nos apropriamos desse conhecimento e utilizamos esses produtos que as bactérias produzem para nós, certo? Partindo então agora para a parte de crescimento microbiano, né, o crescimento ele refere-se ao aumento do número de indivíduos e não no tamanho das células. As células, elas não alteram o tamanho porque as bactérias são seres unicelulares, né, então não tem como ela ficar muito maior do que ela já é. Então, quando eu falo em crescimento bacteriano, eu estou falando em relação ao número de células bacterianas, ou seja, número de indivíduos que eu tenho presentes na colônia. Então, os micro-organismos em crescimento, eles estão, na verdade, aumentando o seu número e se acumulando em colônias. Ou ele aumenta uma colônia, ou formam várias colônias diferentes, né? E essas colônias, elas são esses grupos de células que nos possibilitam a visualização dos organismos sem a utilização de um microscópio.
Para que aconteça o crescimento microbiano, existem uma série de fatores que são necessários para esse crescimento. Existem fatores químicos, como água, macronutrientes, micronutrientes e fatores de crescimento, que nós já vimos inicialmente na questão de fisiologia, de obtenção de energia. E existem os fatores físico-químicos ou os fatores ambientais, que nós veremos a partir de agora, sendo eles temperatura, pH, pressão osmótica e oxigênio, ok? Então, começando pela temperatura, existem 4 classes térmicas de micro-organismos com base na temperatura ótima de crescimento que eles apresentam. Então, nós temos os psicrófilos, os mesófilos, os termófilos e os hipertermófilos, tá? E os hipertermófilos aqui na imagem está dividido em 2 grupos, porque existem os que são hipertermófilos, né? Os que crescem a mais de 100 graus, por exemplo, mas existem 4 classes. Psicrófilos, temperaturas baixas, os mesófilos em temperaturas ambientes, os termófilos em temperaturas mais altas e os hipertermófilos em temperaturas muito altas, tá? E esses organismos que vivem nas periferias, aí nas bordas desse gráfico, a gente chama de micro-organismos extremófilos, porque eles crescem em condições extremas, né? Como altas, muito altas ou baixas, muito baixas temperaturas. E esses organismos, eles evoluíram para crescer de forma ótima nessas condições mesmo. Então, é uma questão de evolução. Nessa tabela mostra que existem esses extremófilos que vivem tanto em temperaturas altas quanto baixas, que são os hipertermófilos e os psicrófilos, mas existem outros organismos extremófilos em relação a pH. Tem uns que vivem em ambiente extremamente ácido ou extremamente alcalino. Existem os que vivem em pressões muito altas, os barofílicos, e os que vivem em concentrações altíssimas de sal, que são os halófilos. Então, a gente tem aí vários exemplos de micro-organismos extremófilos, que vivem muito em ambientes extremos, e grande parte deles são as arqueias, né, que são um grupo de seres que morfologicamente parecem muito com bactéria, mas sabe-se que ele é um outro reino, porque eles são bem diferentes fisiologicamente, né, considerando principalmente essa questão delas viverem em ambientes muito extremos. E então, começando pela temperatura, os micro-organismos psicrófilos são aqueles organismos extremófilos que vivem em condições extremas de muito frio, né? Então, eles são encontrados, por exemplo, nos polos, né, na região da Antártida, por exemplo, porque a temperatura está ali a menos 12 graus. Então, no Ártico, na Antártica e no fundo do mar, mas no fundo mesmo, lá naquelas fossas abissais, onde tem umas temperaturas aí absurdas, né, de geladas. E aqui está mostrando, tá apontando ali para algumas algas vivendo nesses ambientes, né? E aqui, ó, um parafuso congelado, mostrando que também tinha algas verdes ali presente nesse ambiente. Então, gostam de ver em temperaturas extremamente extremas, né? Existem os organismos psicotolerantes, que são aqueles capazes de crescer a 0 graus, né? Eles são tolerantes porque eles até toleram o frio, só que o crescimento é extremamente lento, porque a temperatura ótima de crescimento deles está entre 20 a 40 graus aí. Os psicotolerantes, eles são mais abundantes que os psicrófilos, né? Como as algas na neve. Várias bactérias, arqueias e eucariotos são psicotolerantes, encontrados tanto no solo, na água, em clima temperado, na carne, no leite, enfim, eles estão presentes em vários locais. Já os psicrófilos, que são os extremos de temperaturas muito frias, eles são aqueles que toleram temperaturas muito baixas, né? Então, como que eles são tolerantes a baixas temperaturas? Porque eles conseguem fazer algumas modificações na sua própria fisiologia. Então, esses organismos eles crescem de maneira muito boa a menos 12 graus, eles adoram esse frio, porque a membrana deles tem uma maior quantidade de ácidos graxos insaturados. Então, o ponto de congelamento diminui. Então, por mais que esteja frio, pela quantidade de ácidos graxos insaturados na membrana, a membrana e a célula não congela. Além dessa modificação na membrana, as enzimas delas também têm algumas alterações. Tem o maior alfa-hélices do que fita beta, por exemplo, que garante uma maior flexibilidade molecular, o maior número de aminoácidos polares, de aminoácidos hidrofóbicos, uma menor quantidade de interações fracas
e menos interações entre domínios diferentes. E isso tudo confere a esses organismos essa capacidade, né, tão diferente de viver em ambientes tão extremos. Ao contrário dos psicrófilos, a gente tem o crescimento microbiano também em altas temperaturas, né? Que aí, no caso, quando a gente tem crescimento de organismos em fontes termais. Então, eu tenho, por exemplo, organismos chamados de termófilos, que são os que crescem a 45 graus, e os hipertermófilos, que crescem aí a 80 graus. Então, eles vivem em vulcões e em fontes termais, onde a temperatura pode chegar aí a 150 até 500 graus. Acima de 65 graus, existem apenas bactérias e arqueias resistentes. Com menos de 65 graus, existem até alguns fungos que conseguem sobreviver, mas mais de 65 graus não é possível. Tá? E as arqueias são os organismos mais termófilos também, porque a característica de arqueia é justamente ser extremófila, né? Então, tanto para muito frio quanto para muito calor. Tá? E as características dos termófilos e hipertermófilos, eles também conseguem fazer umas modificações no seu metabolismo, né, na sua fisiologia, garantindo ter mais proteínas termoestáveis, pouca diferença na sequência de aminoácidos. A membrana deles é rica em ácidos graxos saturados, então isso faz com que a temperatura de ebulição, né, seja um pouco mais alta. Tem mais contato com as cadeias saturadas e existem algumas modificações também a nível de DNA que altera a sequência de aminoácido para aumentar a estabilidade. Tá? Então, um exemplo real de bactéria termófila que nós conhecemos e nós utilizamos na aplicação biotecnológica é a Thermophilus aquaticus, que é utilizada para que a gente faça TAC polimerase na PCR. A PCR é a reação em cadeia da polimerase, é uma técnica laboratorial muito utilizada para a replicação de DNA. Então, qualquer teste de DNA que vocês já tenham ouvido falar, é necessário ter a TAC polimerase, que é uma enzima que polimeriza, ou seja, que refaz o DNA em laboratório, né? E ela funciona em alta temperatura, em torno de 72 graus. Então, eu consigo fazer com que essa polimerização seja controlada. Ela só vai polimerizar quando eu colocar uma temperatura alta na minha sequência de DNA. Senão, não. Senão, ela não funciona. Então, justamente pela facilidade na manipulação biotecnológica, a gente utiliza essas polimerases que são de extremófilas, ok? Aqui mostrando então um gráfico onde a gente tem o efeito da temperatura no crescimento microbiano, considerando que eu tenho ali, né, para essas bactérias que são extremófilas e que adoram ambientes muito quentes, a temperatura ótima dela de reação enzimática, né, onde ela tem então essa velocidade máxima de reação enzimática, é muito mais para frente no gráfico do que as bactérias normais que teriam aí seu funcionamento em 37 graus. Então você tem ali uma temperatura ótima dela muito mais para frente no gráfico, né, numa temperatura muito mais elevada. Caso ela esteja numa temperatura mais baixa, as reações enzimáticas têm uma velocidade muito lenta. E caso passe muito dessa capacidade dela, né, se ela funciona até 100 graus, por exemplo. Se eu coloco a 200 graus, eu vou levar a desnaturação das proteínas. E aí ela também não consegue sobreviver. Ok? Então, existem todas essas diferenciações em relação à temperatura que elas aguentam. O outro componente que também é variável nas bactérias é o pH, né? Então, a maioria das bactérias cresce melhor dentro de variações pequenas do pH, próximo a 6,5 e 7,5. Porém, existem as extremófilas. Então, nós dividimos essa capacidade delas se adaptarem, né, ao pH em acidófilas, que são as que vivem em situações, né, muito ácidas, as neutrófilas, como a E. coli, por exemplo, que vive muito bem dentro do nosso organismo, que nós somos, né, um pH neutro, e as alcalinifílicas, que são as que vivem em ambientes muito básicos, tá? E aí, lembrando aí para vocês essa tabelinha aqui do pH, né, que uma variação vai de 1 a 14, sendo 7, em torno de 7, de 6,5 a 7,5, o pH neutro. Então, o efeito do pH, né, é que essas bactérias, elas conseguem, então, ter uma resposta metabólica adequada de acordo com o pH que ela se encontra. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Normalmente, elas têm a variação de pH de 2 a 3 unidades no máximo, mais do que isso não. A maioria cresce entre 4 e 9 e poucos crescem em pH abaixo de 3 ou acima de 9. Então, tem ali
alguns exemplos reais, né? A água, por exemplo, ela está ali na neutralidade. E quando eu falo em suco de limão, ele está com pH 2, então dificilmente bactérias cresceriam num meio com limão, né? Porque ele é muito ácido. Ou algo muito alcalino, também ficaria difícil dele conseguir sobreviver, tá? Mas existe essa variação toda aí na questão dos organismos. Aqui alguns exemplos. Existem uma maior quantidade de fungos que vivem em pH 5 ou menos, como pH 2, mas as bactérias ficam em torno de 3. Para que elas sobrevivam, essas extremófilas, né, que eu comentei com vocês, abaixo de 3 ou acima de 9, elas têm algumas alterações também em relação à sua membrana. Ela tem uma concentração maior de H+, né, de prótons, e são obrigatórias que tenham essa concentração para conseguir se manter viável mesmo nessa alteração brusca de pH. Porém, a maioria são neutrófilas, né? Conseguem sobreviver ali próximo à neutralidade, tá? Ok? Agora, dando exemplos reais, a gente tem as alquilifílicas, né? Que o pH ótimo delas é maior que 9. O pH intracelular mais elevado encontrado em bactérias foi de 9,5. O DNA fica completamente instável em condições ácidas, então se essa bactéria for submetida a um ambiente ácido, ela fica com a instabilidade muito alta. Elas são encontradas normalmente em lagos e solos ricos em carbonato de cálcio, e um exemplo real é a Bacillus firmes, que cresce numa faixa bem ampla de 7,5 até 11 de pH, ok? E o crescimento no laboratório também é possibilitado com o uso de tampões, tá? E a gente tem, passei aqui sem querer. A gente tem também exemplos do oposto, né? A gente tem aqui as neutrófilas, como Escherichia coli, e as acidófilas, como a Rhodophylla globiformis, a Acidobacillus ferruxidans, e esses outros exemplos aí que vocês veem, que são exemplos reais de bactérias que aguentam essa alteração tão brusca de pH. Outro efeito que é variado também em relação à fisiologia bacteriana é o efeito osmótico. Então, para vocês lembrarem, a osmose é a migração de moléculas de água, né, de um ambiente menos concentrado, que a gente chama de hipotônico, para um ambiente mais concentrado, que é o hipertônico, até chegar no equilíbrio isotônico, que seria o ideal. Então, a gente pode ter um ambiente ali onde eu tenho uma certa quantidade de água entrando ou uma certa quantidade de água saindo. Se entra muita água, eu posso inchar muito e acabar desfavorecendo a relação de proteínas e moléculas para a água. Se sai muito, eu posso morrer por desidratação. Então, existe um efeito isotônico que é o ideal para que a gente sobreviva, né? Porém, como a gente está comentando aqui, as bactérias elas podem sobreviver a altas variações no efeito osmótico, que é o que a gente chama de osmoadaptação, né? Então, pode ser que ela viva um ambiente com muita água ou com muito sal e ela consiga sobreviver. Então, aqui um exemplo para a gente relembrar, né? A osmoadaptação é essa capacidade dos micro-organismos de se adaptar à pressões osmóticas, considerando que o ambiente isotônico eu tenho a mesma quantidade de água e sais, né, lá dentro ou fora da minha célula. O hipertônico eu tenho muito mais água e sais do lado de fora, então eu desidrato, e o hipotônico eu tenho muito mais pro lado de dentro, por isso entra muita água e acaba levando a lise por explosão da célula mesmo, né, por lise de célula. Quando a gente for ver as bactérias, a gente vê que existem uma classificação entre elas, porque assim como tem bactérias que vivem em ambientes isotônicos, elas conseguem muito bem tolerar essa variação osmótica. Então, existem os aslófilos discretos, que vivem numa concentração de 1 a 6% de cloreto de sódio, considerando que o mar tem 3% de sal, né? Ela já consegue sobreviver aí numa média como na água do mar. Os halófilos moderados, que vivem de 7 a 15%, então já tem mais sal, né? Os halófilos extremos vivem para mais de 15%. E eles são o grande problema na indústria alimentícia, porque usa-se, né, bastante concentração de sais e açúcares como conservantes. Porém, como existem bactérias que conseguem sobreviver com muitos sais, eles são um grande problema para a indústria alimentícia, que tem que sempre ficar verificando se não tem bactérias crescendo
mesmo em meio de conservante com grande quantidade de salos. E existem o oposto, os não halófilos, que são as bactérias, né, que crescem em ambientes com pouco sal, tá? E ainda temos os xerófilos, que são os que crescem em ambientes com pouca quantidade de água. E aí ele não precisa tanto de água, olha só que interessante. Porque as células acumulam ou sintetizam solutos compatíveis para manter o equilíbrio aquoso. Então nós temos toda essa diferenciação aí. Então a gente vê que elas variam em relação à sua obtenção de energia, a quantidade de sais que ela consegue sobreviver, a temperatura, ao pH, a ter oxigênio ou não ter oxigênio. Então existe uma variação muito ampla quando a gente fala, né, na capacidade de obtenção de nutrientes e de sobrevivência bacteriana, ok? Agora, a porção final da nossa aula é sobre a reprodução, né? Como que as bactérias se reproduzem? Elas têm uma reprodução, inicialmente, ou a mais conhecida delas, que é a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela pode acontecer por cisciparidade, por brotamento, por qualquer forma de divisão celular, onde eu vou ter, no final, duas células idênticas. Então, mostrando aqui a imagem para vocês, um exemplo de bipartição, onde uma célula mãe, né, denominada ali por A, ela recebe um estímulo para a divisão, ou ela percebe que ela está em um ambiente favorável, ela pode fazer a sua divisão, ela começa a duplicar o seu material genético, que a gente vê em B, aí ela vai para a próxima etapa, onde já começa a divisão, né, do seu componente citoplasmático, até que ali em E a gente tem a divisão total das duas células. Notem que nesse tipo de diferenciação, né, de reprodução assexuada, a gente tem a formação de clones. É exatamente isso que está acontecendo. Uma célula mãe dá origem a duas células filhas idênticas a ela. Tá? E essa é a forma de reprodução mais comum entre as bactérias. É a bipartição, cisciparidade ou fusão binária. Aí aqui no cantinho esquerdo a gente tem uma imagem real de bactérias se dividindo no microscópio. Outro exemplo de reprodução assexuada são as gemiparidade, ou também chamado de brotamento. O que é isso? Uma célula filha brota de maneira original uma nova bactéria. Então elas se dividem, mas se mantêm unidas. E é isso a base das colônias. Então quando as células filhas se mantêm agregadas à célula mãe, de maneira que depois de eu ter vários brotamentos, eu vou ter a formação de uma colônia, porque elas estão próximas fisicamente. Okay? Então, algumas bactérias tendem sempre a formar colônias, por isso elas sempre se dividem e continuam unidas. Então, quando a gente fala em ciclo celular bacteriano, né, a gente entende que as bactérias se multiplicam por fusão binária, então eu sempre tenho a formação de clones bacterianos, e é um processo que ocorre devido à formação de septos que se dirigem da superfície para o interior da célula, dividindo a bactéria em duas células filhas. Então, o DNA da célula parental se replica de forma semiconservativa, de modo que a filha gerada é idêntica à mãe inicial, né? E o período de divisão celular depende do tempo de geração de cada bactéria. E esse tempo de geração é o tempo necessário para que uma célula bacteriana se divida em duas células idênticas a ela. E aqui um exemplo, né, mostrando que essa questão toda ali do septo que eu comentei com vocês, que a célula primeiro ela se alonga, duplica o seu DNA e depois a membrana plasmática começa a vir de dentro para fora se dividindo, até que formam duas células idênticas a ela. O crescimento bacteriano, é importante a gente lembrar que quando eu falo em crescimento, eu não estou falando que a célula está crescendo, eu estou falando que a bactéria ela está aumentando a sua população em número, porque é uma única célula, então ela não consegue crescer muito, né? Ela tem ali um limite de crescimento. Porém, ela consegue crescer em número, né? Aí vai formando as colônias, aumentando essa população bacteriana. O que se sabe é que o crescimento bacteriano é exponencial, porque considerando que de uma forma duas, de duas forma quatro, de quatro forma 8, vai 16, 32, você tem um crescimento exponencial. Então, o tempo médio de geração de bactérias é em torno de 20 minutos que eu tenho para conseguir, né, duplicar todas as bactérias presentes no meio. Então, aqui mostra um copo de leite para eu formar, por exemplo, o iogurte, né, que dá para você fazer isso caseiro, inclusive. Em 24 horas, olha a quantidade de bactérias que você tinha. A partir de uma, você já tem 4,7 vezes 10 na 21. Então, esse crescimento ele é absurdo e segue uma curva de crescimento, que é esse daqui, onde eu tenho
a curva de crescimento bacteriana sendo dividida em fase lag, fase log, fase estacionária e fase de morte celular. O que acontece em cada uma delas? Na fase lag, eu tenho uma intensa atividade de preparação para o crescimento populacional. Então, eu tenho as bactérias se preparando para iniciar esse processo, né, de duplicação. Na fase 2, a gente tem um aumento logarítmico ou exponencial da população, então aumenta muito a quantidade. Porém, vai chegar em um momento, que é a fase estacionária, onde estão acabando já os nutrientes presentes no meio. E aí a gente entra numa fase estacionária, onde você tem aí algumas bactérias que já estão morrendo, ainda tem algumas que estão se duplicando, mas ela já tem uma idade avançada. Então ela vai morrendo e as que estão nascendo vão repondo esse lugar, mas você mantém uma curva, né? Uma curva não, você mantém uma linha. Você não tem mais tanto mais crescendo ou se reproduzindo, porque pela quantidade de nutrientes, algumas estão morrendo e outras estão conseguindo se reproduzir ainda. E chegando na fase 4, que seria a fase de morte celular, onde depois de um crescimento exponencial, você tem aí uma redução, né, dessa população, porque o ambiente já não está mais favorável. Então, ele sempre segue essa curva, e isso é importante para a gente entender, né, que o crescimento exponencial não continua para sempre. Então, tem algum momento, algum momento que precisa parar esse crescimento, que não é para sempre, tá? Então, isso tudo considerando, né, a reprodução bacteriana assexuada. Porém, a gente já ouviu falar que existe uma reprodução bacteriana sexuada, né? A sexuada, elas são de 3 formas distintas que eu vou mostrar para vocês. Existe uma reprodução sexuada chamada de transformação, que é quando a bactéria receptora capta do meio pedaços de DNAs livres procedentes de outras bactérias já mortas. Então, tem bactérias que, quando estão morrendo, elas liberam pedaços do seu DNA no ambiente que são incorporadas pelas bactérias saudáveis. E, normalmente, a célula incorpora em cada transformação uma pequena quantidade de genes. Então, concordem comigo que essa bactéria que está no 1 é a bactéria que está morrendo. Essa bactéria que está no 2, ela é diferente da bactéria que está no 3. Porque no 2 ela tem o DNA apenas dela. No 3 ela incorporou a bactéria, o pedacinho do DNA da bactéria 1. Então ela é diferente. Por isso, isso é considerado um tipo de reprodução sexuada, onde eu tenho essa incorporação de DNA de fora do meu corpo para mim, ok? No caso da bactéria. Então aqui outro exemplo mostrando a bactéria, né, num processo de transformação. A bactéria recebe esse pedaço de DNA externo, que é o rosinha na imagem, que vai ser incorporado ao DNAzinho azul, que é o dela, e aí você vai ter uma bactéria transformada, ok? Outro exemplo de reprodução bacteriana é a chamada conjugação, tá? No processo de conjugação, o que a gente tem? A gente tem um apêndice bacteriano, que é o pili, fazendo o papel de troca de material genético. Então, essas bactérias que tem o pili, que vocês viram na aula da semana passada, é um apêndice reprodutivo. Então, uma bactéria se aproxima da outra, o seu pili se liga na outra bactéria e elas compartilham material genético. Pode compartilhar, por exemplo, o plasmídio, ou pode compartilhar um pedacinho do seu genoma, enfim, eles compartilham o DNA a partir desse pili. Nessa imagem aqui também a gente consegue visualizar isso, ó, na conjugação. Você tem a transferência do DNA de uma célula doadora para uma receptora através do pili sexual. E aí você faz, né, com que no final você tenha nas duas bactérias esse mesmo DNA, porque ele foi compartilhado entre as duas. Aqui imagens reais, então, desse pili, né, ou dessa fímbria sexual, mostrando essa relação entre duas bactérias diferentes. Interessante saber que isso existe também a nível unicelular, né? E o último exemplo de reprodução sexuada é a chamada transdução, que é a transferência de genes bacterianos por intermédio de um bacteriófago. Então, o que é o bacteriófago que a gente viu lá no início da nossa disciplina, né? São vírus que infectam especificamente bactérias. Então, nessa imagem está mostrando que tem um bacteriófago que incorporou o DNA de uma bactéria e infectou outra bactéria, levando esse pedaço de DNA para outra bactéria. Então, você tem também uma reprodução do tipo sexuada, porque envolve
essa troca e incorporação de DNA exógeno na bactéria, né, que agora é diferente da bactéria inicial, porque ela incorporou esse DNA exógeno, certo? Então, existem esses três tipos, a transformação, a conjugação e a transdução, e todas elas são exemplos de reprodução sexuadas bacterianas, certo? Para a gente finalizar, então, vamos falar um pouquinho da importância das bactérias, né? A gente já falou tanto da fisiologia delas, de como elas se reproduzem, agora vamos falar por que elas são tão importantes para nós, né? E o primeiro ponto que eu queria ressaltar é a importância ecológica que as bactérias apresentam. Por que eu estou falando isso? Porque existem vários elementos químicos que nós precisamos para manter nosso organismo funcionando. Um deles é o nitrogênio. Em seres humanos, em animais de maneira geral, até em plantas, o nitrogênio é importante demais para formar o nosso DNA. Né? Nosso DNA é formado por bases nitrogenadas. E a maioria das nossas proteínas precisam também do componente amônia. Então, nós precisamos do nitrogênio, né? Os nitratos da vida, a gente precisa dele no nosso corpo. Porém, nós não conseguimos fixar o nitrogênio. O nitrogênio está aqui no ar, em nível disposto a nos auxiliar, mas a gente não consegue incorporar. Então, a gente precisa de bactérias que incorporam o nitrogênio e nos fornecem esse nitrogênio. Então, como funciona isso? Existem bactérias fixadoras de nitrogênio que vivem em associação com raízes de plantas. A planta também não consegue absorver o nitrogênio. Então, essas bactérias na sua raiz pega o nitrogênio, né, fixa o nitrogênio do ar e passa para a planta através da raiz. E aí a planta vai ter nitrogênio em toda ela. É o que acontece. Nós nos alimentamos da planta e adquirimos esse nitrogênio. Ai, professora, mas eu não como vegetais. Beleza, mas você come a carne do animal que se alimentou da planta e que dessa forma você obtém também o nitrogênio. Então, isso é um ciclo ecológico do nitrogênio, né? Eu posso obter ou do animal que se alimenta da planta ou da própria planta, e aí eu entro em contato com esse elemento químico importantíssimo para o meu funcionamento. Então, esse é o primeiro ponto de importância que eu queria ressaltar com vocês. Além dessa parte ecológica, tem também a parte econômica, que é muito importante, né? Como a gente conversou anteriormente, as bactérias fermentadoras, elas têm um papel fundamental para a produção de leite, de iogurte, de cervejas, de vinhos, de destilados, enfim, todos esses produtos alimentícios, eles são derivados de bactérias. Então, importância econômica altíssima. Além disso, as bactérias também são relacionadas a uma importância médico e técnico-científica que são muito importantes, como para a agricultura, por exemplo, né, onde elas são utilizadas para evitar pragas. Então, existem algumas bactérias que liberam exotoxinas que matam as pragas, fazendo com que a agricultura consiga, né, acontecer e matar essas pragas para que a gente tenha a vegetação ali disponível. E também para questões de transgenia, né? Então, são inseridos genes bacterianos em alimentos, onde você consegue aumentar a resistência, aumentar o tamanho, aumentar a capacidade de suportar temperaturas mais altas ou mais baixas, para que a gente tenha esses alimentos disponíveis para nós ao longo de todos os períodos, né? Também importantes bactérias para a sua produção produção médica de hormônios, né? Então, hormônio de crescimento, insulina são exemplos de hormônios que são produzidos por bactérias e são incorporadas ao nosso organismo, e dessa forma a gente consegue, né, reagir e responder a doenças onde a falta desses hormônios é um problema. Também em relação a algumas enzimas, como a CRISPR-Cas9, que é uma enzima de uma bactéria que está sendo estudada bastante para tratar câncer, onde você consegue programar a enzima com a sequência correta do gene que foi alterado numa pessoa que tem algum câncer puramente genético, e essa enzima vai até o local onde está o erro e refaz esse erro, e existem estudos que mostram que 90%, 95% de cânceres de bexiga no Canadá foram curados utilizando essa técnica. Então, isso é uma enzima de uma bactéria que está sendo estudado e analisado para uma finalidade médica. Além disso, a gente também utiliza a bactéria, né, para a área da cirurgia plástica. Então, através da Clostridium, a gente consegue isolar o Botox, né, e utilizar a toxina botulínica para fazer procedimentos estéticos. Também bactérias são importantes para a produção de vacinas, produção de antibióticos, como a BCG, por exemplo, a DTP,
vários antibióticos, como a penicilina, por exemplo, e outras, né? A penicilina é do penicillium, que é um fungo, mas existem vários antibióticos que são formados a partir de bactérias, e aí elas têm essa capacidade de matar outros patógenos, e aí a gente isola essa substância e utiliza isso como medicamento. Também a questão da indústria química, né, tá empregando bastante as bactérias na produção de acetona, de butanol, como a gente viu que tem algumas que produzem, a gente utiliza isso para remover esmalte. Também tem a questão das bactérias serem utilizadas no tratamento de esgotos, né, principalmente as anaeróbias, porque elas degradam os resíduos orgânicos, diminuindo a quantidade de lixo produzido. E isso é muito interessante saber que ela consegue ter toda essa função para nos auxiliar. E como nem tudo são flores, além de todos os benefícios que elas nos produzem, né, que as bactérias nos fornecem, existem também as doenças bacterianas, né? Então, alguns grupos de bactérias podem nos causar danos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de doenças bacterianas, como botulismo, hanseníase, que é também chamada de lepra, a meningite meningocócica, tétano, febre maculosa, peste bubônica, coqueluche, difteria ou croup, tuberculose, cólera, febre tifoide, leptospirose, gonorreia e sífilis. São todos exemplos de doenças bacterianas e que têm aí um grande impacto, né, na sociedade que a gente se encontra, tá? Mas eu sempre gosto de lembrar que as bactérias, elas são, na sua totalidade, na sua maioria, boas. Algumas podem causar essas doenças, tá? Então não vamos parar de relacionar a bactéria com coisa ruim. Elas são muito boas, mas tem, né, infelizmente, algumas que são patogênicas, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem lá pelo YouLife, tá? Ou podem comentar aqui mesmo, ou me mandem por e-mail, que vai ser um prazer ajudá-los. Até a próxima!